Qual é a hora certa de comprar um osciloscópio? Qual é o momento certo de adquirir um osciloscópio? Essa pergunta já passou aí na sua cabeça? Você já teve essa dúvida? Se sim, comenta aqui. Eu já tive essa dúvida no campo de comentários, no chat ao vivo, enfim. E eu, nesse momento, professor Rodolfo, aqui do Eletrônica Fácil, nesse momento, estou aqui para tentar abrir a sua mente, clarear, gerar aquela luz para essa pergunta que está na mente de milhares, até mesmo milhões de pessoas que amam o fantástico mundo da eletrônica, tá? A resposta é a seguinte, pessoal. A hora certa de você comprar um osciloscópio, adquirir um osciloscópio, é aquele momento que você começa a sentir diversas dores, diversos incômodos, diversos sentimentos ruins aí no seu coração em relação a você ficar impossibilitado de conquistar algo no mundo da eletrônica que você não consegue conquistar e realizar por não ter esse instrumento de medição. Então, vai acontecer um momento aí na sua vida, na sua carreira, que o momento vai pedir para você avançar, o momento vai pedir para você ter o equipamento, o momento vai falar assim, ó, ou você tem um osciloscópio, você adquire um osciloscópio, ou as situações A, B e C que eu vou falar para você ainda nesse vídeo aqui, não vão parar de acontecer. E aí você vai falar, meu Deus, eu preciso ter mesmo um osciloscópio nesse momento, porque senão eu não vou avançar, não vou evoluir e vou deixar muito conhecimento e dinheiro na mesa pela incapacidade de conseguir fazer manutenções e desenvolvimentos eletrônicos por não ter osciloscópio, tá? Então, olha que situação interessante essa que eu vou contar aqui pra você, tá bom? Mas antes, crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal Eletrônica Fácil e vamos pra cima. Não esquece que todos os links que você precisa acessar estão sempre aqui na descrição do vídeo, inclusive a Black November da Rigol. Conhece todos os distribuidores da Rigol e pechincha lá, clica no botão de WhatsApp, liga pra eles, conversa, chora o seu desconto e turbina a sua bancada com os equipamentos da Rigol, tá bom? Vamos trazer umas situações reais do dia a dia, pessoal, olha só. Já aconteceu com você do cliente trazer a placa para você e você não conseguir achar o defeito da placa e você ficar triste, frustrado, chateado por você não ter conseguido encontrar o defeito? E esse fato de não conseguir ter encontrado o defeito está atrelado a não ter o osciloscópio na sua bancada? E aí você fica com aquele, um dos piores sentimentos, né? Se você concorda comigo, anota eu concordo aqui no campo de comentários, tá? Qual que é o do pior sentimento do técnico? É ele pegar e devolver o equipamento do cliente e falar assim, ó, não deu reparo, mas na verdade ele sabe que ele não conseguiu reparar porque não tinha um osciloscópio lá para poder medir os sinais que ele precisava e ele não tinha em mãos. E aí outro sentimento horroroso também, o que é? Não, fala, pô, leva lá na assistência do João, do José lá, porque ou ele faz. Você, putz, fazer assim, ó, a indicação importante, é claro que é importante, tá tudo bem, né? Ninguém sabe tudo. Mas muitas vezes você está indicando porque a pessoa faz porque ela tem um instrumento de medição, porque ela tem o conhecimento e você ainda não tem. E aí isso acontece uma vez, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes e você fica pensando assim, ó, meu Deus, até quando eu vou continuar dispensando o trabalho, vou deixar dinheiro na mesa, deixar oportunidade de evoluir na minha carreira, de ganhar dinheiro, de ter mais lucratividade por não ter o instrumento de medição. E isso vai acontecer com você, né? E os vídeos da semana do técnico Rigol deixaram muito claro. Por exemplo, você vai fazer uma análise de uma fonte chaveada, o que você precisa medir? Pô, precisa medir tensão de gate, tensão de dreno. Você precisa medir a tensão do link DC com o osciloscópio. Saber se tem sinal, se não tem sinal, como é que tá esse sinal. Você precisa medir a tensão de saída, precisa medir a tensão de gate ali e analisar, pô, não tem tensão de saída, mas calma aí, como é que tá a tensão de gate? Tá tendo rajada de pulso? Indicando que a fonte está em proteção, ou não tem nada, o CI não está partindo a fonte. Como é que você vê isso aí? Com o osciloscópio. Se você não tem osciloscópio, com o multímetro você não vai conseguir detectar isso aí. E aí você vai fazer o quê? Vai falar para o cliente assim, ó, troca a placa. Sempre a solução na sua vida vai ser assim, ó, troca a placa, e você sabe lá no fundo do seu coração que o culpado o que é? É você que não conseguiu achar o defeito ali. Muitas vezes pode até falar para o cliente, pô, não deu reparo. Vai desistir daquela manutenção lá. Acho que o pior sentimento no coração de qualquer técnico ali na bancada é montar, você desmonta o equipamento ali, vai fazer análise e tal, fazer um orçamento e você não acha o defeito, não sabe qual é o defeito.
Às vezes acaba condenando a placa. E aí você fecha o equipamento, ou você fala para o cliente assim, que tem que trocar todas as placas, ou você fala para o cliente que não deu reparo, que não vale a pena, ou passa um preço exorbitante para não fazer mesmo. Ou você fala assim, o João lá faz, o José faz, o Lucas Alan faz, o Rodolfo faz, o Rogério faz, o Edson do Laboratório de Notebooks faz. Porque você ainda não tem o conhecimento ou não tem o osciloscópio, não tem os equipamentos para poder fazer. E aí você fica indicando, e tá tudo bem indicação, tá show de bola. Mas até quando você vai ficar indicando e repassando o serviço que você poderia fazer com o instrumento de medição? Então chega uma hora que você vai sentindo, vai começar a te incomodar. Vai encher o saco, não é verdade? Fala, meu Deus, até quando eu vou ficar terceirizando esses trampos aqui que eu poderia fazer se tivesse osciloscópio? Isso aqui eu comentei rapidamente da fonte chaveada, mas poderia estar analisando um conversor DC-DC, uma placa de notebook, por exemplo. Vai chegar uma hora que, você quer ir pro iPhone, quer ir pro MacBook, você tem que fazer um mapeamento lá da comunicação I2C. Né? O professor Tiago, o professor Janderson, o professor Rogério mostraram lá para você o mapeamento do MacBook e dos iPhones, né? Com osciloscópio. E você viu que em muitas situações, se você não analisar a tensão de um conversor DC-DC e se você não analisar corretamente a comunicação I2C ou outro protocolo de comunicação, você não sabe efetivamente se aquele CI está com defeito ou não. E você não pode ficar indo com tentativa e erro. Vai chegar uma hora que na sua manutenção eletrônica não dá para ficar fazendo tentativa e erro. Por quê? Porque tentativa e erro em placa eletrônica gera estresse térmico. Já pensou você ficar tirando BGA? Puta, eu acho que é esse CI aqui que faz lá o controle do carregamento do iPhone que está com problema. Você acha. Porque você não tem instrumento de medição para poder medir. Aí você vai, injeta ar quente, tira ele, aí levanta uma ilha de solda, acaba estragando a placa. E aí você tem que reparar a placa e não era ali o problema, era outra coisa. E aí você não conseguiu chegar no diagnóstico porque você não tem instrumento de medição. E aí você vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar frustrado, muitas vezes até desmotivado. E vai, muitas vezes até pagar uma placa para o seu cliente porque você não conseguiu medir, foi no achismo e acabou estragando a placa. Olha que situação terrível. Não é verdade? Você não concorda comigo, pessoal? Anota eu concordo aqui para mim no campo de comentários, tá? E como é que você resolve, então, para fazer esse mapeamento aí? Pô, quero medir o I2C, quero medir ali um sinal PWM, um conversor de CDC, uma comunicação SPI, um UART, em qualquer placa eletrônica, tem que ter osciloscópio. Você está entendendo? Então, não é... A pergunta, né, que é a seguinte, qual é o melhor momento de comprar o osciloscópio, de ter o osciloscópio? É o momento de você tirar esse sentimento da sua vida, de achismo, de não conseguir localizar o defeito por não ter o equipamento para poder medir o sinal lá, que você sabe que tem que estar lá e você não consegue medir porque você não tem equipamento. E aí você está deixando dinheiro na mesa, não vai conseguir reparar, não vai conseguir ganhar grana, não vai conseguir evoluir, não vai conseguir prosperar aí no seu negócio. Tá entendendo? Então vai chegar uma hora que isso aqui vai te incomodar, Ai, não aguento mais essa situação, né? Isso vai acontecer também lá nos videogames, então você vai arrumar PlayStation 5, vai arrumar Xbox, tem lá os protocolos de comunicação também, beleza? E isso aí vai acontecer, gente, em inúmeras outras situações. Então vai acontecer em fonte chaveada, notebook, MacBook, smartphone em geral, iPhone, tudo quanto é equipamento. Vai fazer análise de áudio? Então, vai fazer um reparo de uma mesa de som que custa lá 10 mil reais, não tem osciloscópio, como é que você vai sair mapeando ali, plugando? Então, o professor David mostrou com muita maestria o reparo do equalizador gráfico, né? Então, pegando ali os canais do osciloscópio, medindo ali entrada, saída, entrada, vocês conseguem ver na hora onde é que está parando o sinal e rastrear o problema, o defeito. E aí tem 50 milhões ali de CIs, né? Brincadeira, né? E aí tem um monte de CI lá na placa. E isso vai ficar até quando? Como é que você vai ver o sinal com multímetro? Você não vai conseguir ver. O único jeito de você ver é com o osciloscópio. Você está vendo ali se tem ruído ou não? Se a amplitude está certa ou não? Se está saturando o sinal ou não? Se tem ruído através do FFT, pô, e qual é exatamente a frequência desse ruído aí? Vamos ver lá no FFT os picos, onde está mostrando ali os ruídos. Então, qual é o melhor momento de você comprar o osciloscópio? O momento que você começar a sentir essa dor aí. E você não aguentar mais passar por essas dor de cabeça,
de ter que indicar outras pessoas para reparar equipamento que você não consegue porque você não tem instrumento de medição e que você está deixando de ganhar um monte de dinheiro por causa de perder um monte de oportunidade. Então, muitas das vezes, pessoal, e eu sei plenamente isso que eu vou falar para você, você não compra o osciloscópio, outro instrumento, por quê? Porque você fala assim, ó, putz, é caro demais para mim. Só que tem duas formas de você olhar. Então a gente já admite inicialmente que para muitas pessoas pode ser até caro comprar o osciloscópio no primeiro momento, mas o que você tem que fazer então? Olhar assim, o que é mais caro para você? É não comprar um instrumento de medição e perder um monte de trabalho. Então, por exemplo, você tem lá, já apareceu 20 trabalhos para você fazer, e os 20 você não conseguiu porque não conseguiu fazer nada com o osciloscópio. Se você somar toda a grana que você tinha nesses 20 trabalhos, já não teria pago o osciloscópio, não teria dado lucro para você? Então o que custa mais? É você não comprar o osciloscópio, perfeito, e ficar perdendo um monte de oportunidade, ou comprar e parcelar em 12 vezes, negocia lá com o distribuidor, lá, professor, 12 vezes, o professor Rodolfo falou lá, a galera falou que vocês vão parcelar em 12 vezes, tá sem juros para mim, pelo amor de Deus, me dá um desconto. E paga um pouco por mês, e aí pagando um pouco por mês, você faz um trabalho 1, 2, 3 e já vai pagando a parcela para você, entendeu, gente? E aí você vai avançando na área. E já tem o instrumento na bancada, já vai trabalhando, já vai evoluindo, já vai crescendo, já vai ganhando dinheiro. Então essa conta que você tem que fazer. Se é melhor você pagar uma parcela por mês e já conseguir fazer aquilo que você não consegue fazer hoje, ou se você vai deixar dinheiro na mesa e não vai ter o osciloscópio. Então acho que é uma escolha que você tem que fazer. Então isso aí está atrelado à pergunta de qual é o melhor momento para você comprar o osciloscópio, tá? Beleza? Para muitas pessoas também tem a galera do nicho de desenvolvimento, então para você desenvolver uma placa, um protótipo, você tem que ter para você poder explorar os sinais que você espera que tem que ter na placa eletrônica. Tá bom? Então, aí não tem como fugir também, tem que ter um instrumento de medição, tá? Você está falando então para mim que não consigo reparar nada sem osciloscópio? É isso mesmo? Calma, gente, não é exatamente por aí. Você consegue fazer reparos com multímetro, reparos com fonte de bancada, reparos com osciloscópio. Todo e qualquer equipamento, seja o notebook, o MacBook, o iPhone, qualquer smartphone, fontes chaveadas, mesas de som, equalizador gráfico, Starlink, qualquer equipamento vão ter os defeitos que você acha com multímetro, com osciloscópio, com fonte de bancada, com ponte LCR, tá bom? O que o osciloscópio vai trazer para você é virar o jogo numa gama de defeitos que a maioria dos técnicos não conseguem reparar. E quando você pega, quando você absorve para o seu trabalho essa gama de defeitos que a maioria não consegue reparar, você dá um upgrade brutal na gama de trabalhos que a sua ciência vai fazer, que o seu trabalho vai trazer para os seus clientes, vai trazer muito mais faturamento, vai trazer muito mais dinheiro, muito mais prosperidade para o seu trabalho. E ainda mais vai trazer para você a clareza. O osciloscópio ele traz clareza para aquilo que você acredita que existe ali de sinal e ele mostra para você, na essência, tudo aquilo que está acontecendo na placa eletrônica e que é, na verdade, o grande problema da eletrônica. A eletrônica, você quer ver o que está acontecendo na placa e sem o osciloscópio você não consegue ver como está o gráfico, como é que está a qualidade do sinal, como é que está o formato do sinal. Que o multímetro ele traz o que para você? Um número. Ele traz uma análise quantitativa, mas qualitativa e quantitativa mesmo é só com o osciloscópio. Então com o osciloscópio você vai ter o que, gente? Os olhos da eletrônica. Então ele vai trazer para você aquilo que você precisa. Porém, para que você então consiga definitivamente localizar o defeito e interpretar o defeito, você precisa do quê? Daquilo que é mais importante no mundo, que é o famoso conhecimento. Não adianta você comprar um osciloscópio mais top do planeta se você não souber interpretar o sinal que está ali. Beleza? Então, ainda falando do momento certo para você comprar e adquirir um osciloscópio, você deve adquirir e comprar um osciloscópio quando você está aprendendo algo sobre. Então, está desbravando fonte chaveada e precisa medir com o osciloscópio para poder reparar. Opa, está no momento bom. Precisa ali reparar o videogame, quer medir o I2C,
as análises gráficas, conversor DC-DC ali, opa! No curso lá que você está fazendo, opa, beleza, vamos adquirir um osciloscópio aqui então, porque eu vou fazer no curso, vou aprendendo, beleza. Agora, se você não tem conhecimento, não está buscando conhecimento e não sabe nem o que interpretar na placa com o osciloscópio, aí definitivamente não está no momento certo. Por quê? Porque aí você vai investir muito em algo que você nem vai saber por que você está usando. E aí está no momento totalmente errado. Show de bola, professor! Então agora já sei o momento certo de comprar o osciloscópio, já sei que de todos os defeitos que somente ele consegue me mostrar para poder então diagnosticar a falha, com ele que eu faço e sem ele não vai dar para fazer. Isso então vai ajudar muito o meu trabalho. Agora eu preciso saber qual osciloscópio eu preciso comprar. Qual osciloscópio eu preciso comprar? Me diga, professor, qual é o melhor osciloscópio? Gente, vamos lá, ó. Hoje a Rigol, ela tem duas linhas de osciloscópio. Tem muitos osciloscópios igual, tá? Então tem o DHO800, DHO900, MSO5000. Tem a Rigol, gente, é uma empresa falando, inclusive obrigado Rigol por apoiar o trabalho do Eletrônica Fácil de todos os educadores que participaram aí da semana do técnico Rigol. É graças a vocês que a gente passa conhecimento com muito amor e carinho, tá bom? E aí, gente, existem duas linhas da Rigol que estão se destacando muito no mercado em relação ao custo-benefício e poder de medição, que é o DHO800 e DHO900, as duas famílias, tá? Um grande diferencial, gente, da série DHO800 e 900 da Rigol é que eles têm 12 bits de resolução vertical. Isso na prática quer dizer o que, professor Rodolfo? Quer dizer que eles são 16 vezes mais precisos do que os osciloscópios tradicionais de 8 bits. Então a maioria dos osciloscópios que as diversas marcas têm no mercado, pessoal, são de 8 bits. Então, comparando as duas aquisições, uma tem 16 vezes mais possibilidades. Então é muito mais sensível, tem muito mais sensibilidade, muito mais precisão na captura do sinal, um de 12 bits do que o de 8 bits. E é isso que o DHO800 e 900 traz para você, tá bom? Então nisso os dois têm, tanto o 800 como o 900 tem os 12 bits de resolução vertical. Tá bom? Ambas as famílias têm um sample rate, taxa de aquisição de dados de 1.25 gigasample, pessoal, o que é sensacional. 1.25 bilhões de amostras de sinal por segundo, é simplesmente faixa preta. Os dois também têm tela touch, saída HDMI, alimentação com fonte externa via USB tipo C, perfeito? Conexão com Ethernet, então você consegue, colocando o osciloscópio ele conectado no seu roteador, controlar ele do seu computador, do seu smartphone, do tablet, qualquer dispositivo que esteja na sua rede conectado ali na sua rede local, de forma sensacional, beleza? Você também consegue, pessoal, com o osciloscópio DHO800 ou 900, conectar um mouse ali logo na entrada do seu osciloscópio, controlar, fazer diversos cliques, controlar de forma sensacional os menus através de um mouse, se você desejar. Liga ali o seu osciloscópio numa TV, numa Smart TV gigantesca para você ver o osciloscópio tudo ampliadinho, show com a saída HDMI. E isso as duas famílias têm, você pode ficar tranquilo, tá? A partir disso, então, como é que você vai para o DHO800 ou 900? A primeira coisa que vai fazer você ir para uma família ou para outra é a largura de banda. Então, quantos megahertz tem o osciloscópio? Os osciloscópios da família DHO800, gente, tem 70 megahertz ou 100 megahertz de largura de banda. DHO802 e 804, 70 megahertz. 812 e 814, 100 megahertz. Quer mais do que 100 MHz? Vai para o DHO900. 125 MHz no 914, DHO914, e 250 MHz no 924. Professor, mas como que eu escolho a frequência do meu osciloscópio? Pelo amor de Deus, largura de banda do osciloscópio. Essa pergunta reflete o seguinte, gente. Sempre quando eu falo pra galera assim, ó, hoje, qual que é o sinal mais rápido que você vai medir na sua placa eletrônica que você trabalha hoje na sua manutenção? Fala pra mim aí, quantos megahertz é o sinal mais rápido que tem na sua placa eletrônica aí? Porque é a partir disso que você escolhe a largura de banda do osciloscópio. Então, se eu perguntar para 100 pessoas, às vezes 90 não sabem o sinal mais rápido que vão medir na placa eletrônica. E é exatamente isso que determina se você vai escolher um osciloscópio de 100 MB, de 250 MB, de 70 MB, né? Se você não sabe, fica difícil ter exatidão em qual melhor largura de banda, se é o osciloscópio DHO924, se é o DHO802, entendeu?
Porém, existe um osciloscópio que vai trabalhar de forma mais generalizada, a partir da sua largura de banda, que é o osciloscópio da faixa de 100, 125 MHz. Ou seja, se você não tem nem ideia, professor, não tenho nem ideia que sinal que eu vou medir na placa eletrônica, nem a velocidade que ele tem, então você tem que usar algo ali no meio. Então 100 MB, 125 MB, DHO 812 ou 814 ou DHO 914. Professor, mas aí não seria melhor eu pegar um 924 então? É que funciona assim, pessoal, nos osciloscópios, quanto maior a largura de banda, maior o poder de fogo do osciloscópio, de processamento, de aquisição, né? E automaticamente então você tem que... ele vai ser um instrumento mais caro do que o que tem menor largura de banda. Então, porque o melhor mundo seria, vamos pegar um osciloscópio de 10 GHz, então. Só que qual é o preço desse daí em relação ao que você vai usar na prática? Você tem que tomar cuidado com a famosa bala de canhão para matar uma formiga. Entendeu? Então, às vezes você não precisa de tantos megahertz para você medir o sinal que você vai analisar numa fonte chaveada. Então, às vezes 70 MB, DH802, 70 MHz vai ser o excelente para a sua situação prática, então fique ligado nisso. Agora, se você sabe exatamente a frequência que você vai medir, se você sabe a maior velocidade do sinal que estará na sua placa eletrônica, você pode usar a regra das 5 vezes e aí então escolher o osciloscópio com largura de banda ideal e economizar na escolha do seu osciloscópio, tá bom? Vou te dar alguns exemplos, tá? A largura de banda ideal do seu osciloscópio, ela tem que ser 5 vezes maior do que o sinal mais rápido que você vai medir. Então, por exemplo, vamos supor que o sinal mais rápido na sua placa eletrônica que você vai medir tem 1 MHz. Bom, se o sinal da placa então mais rápido tem 1 MHz, um osciloscópio de 5 MB de largura de banda estaria simplesmente sensacional. Mas nem existe osciloscópio de 5 MB, o de entrada, que é o DHO 802, ele já é de 70 MB. Então quer dizer que um DHO 802, que é um osciloscópio de entrada da família 800, que tem tudo isso que eu já falei aqui para você, já atende e sobra. Olha que louco, tá? Então, por exemplo, vai medir um sinal numa fonte chaveada lá. Qual que é o sinal mais rápido? O sinal mais rápido está lá no chaveamento do gate, lá no dreno do MOSFET. Sei lá, quanto que vai ter lá de frequência? Sei lá, 400 kHz, por exemplo. Pô, 400 kHz, então 400 kHz vezes 5 dá 2 MB. Então o osciloscópio de 2 MB já estaria bom para analisar esse sinal. O osciloscópio de 70 MB dá e sobra. A diferença é que os sinais têm os harmônicos, né, que são os sinais de múltiplas frequências ruidosas que acabam entrando naquele sinal principal da placa. Então, por exemplo, tem harmônicos de até 11ª ordem ou mais ordens, né? Isso significa o quê? Se você mede um sinal de 1 MHz na placa e esse sinal pode ter uma frequência harmônica ruidosa até na 11ª ordem, por exemplo, esse sinal pode aparecer em uma frequência até 11 vezes a frequência fundamental. Então, por exemplo, seria 11 vezes 1 MB, que daria 11 MB, aí você faz isso aí vezes 5 e dá 55 MB, então um osciloscópio de até 70 MB pegaria até a 11ª frequência múltipla de ruído da onda fundamental. Olha só que sensacional, tá? Beleza? Então, em suma, se você vai fazer reparo em fonte chaveada, um osciloscópio de 70 MB tá top demais. Beleza? Então, quando você sabe a frequência, te ajuda a economizar. Então, qual que são as frequências lá dos protocolos? Pô, vai trabalhar em alguns megahertz? Faz isso vezes 5? Pô, um de 70 MB também dá. Então, isso aí começa a trazer o que para você? Uma oportunidade de você economizar na aquisição do seu osciloscópio pegando um DHO 802, que é o da linha de entrada, e que tem o melhor custo-benefício nos distribuidores, igual que você acha os links da Black November aqui na descrição do vídeo. Escolher a largura de banda do seu osciloscópio, tá ali regrada 5 vezes. Largura de banda do seu osciloscópio tem que ser 5 vezes maior do que o sinal que você vai medir, para que não tenha atenuação na medição do sinal, tá? Para que ele possa pegar o sinal 100% do jeito que ele realmente é. Você vai para o número de canais, entendeu? Então, por exemplo, os 70 MHz tá bom. Aí você vai então se vai ser um osciloscópio com 4 canais ou 2 canais. Se você quiser 4 medições simultâneas, você vai para o DHO 804. Se você quer 2 medições simultâneas, DHO 802. Simples assim. Você quer 100 MHz? Bom, 100 MHz, então não é DHO 802 e o 4 mais. É 812 ou 814.
814, 100 MHz, 4 canais. 812, 100 MHz, 2 canais. Show de bola! Passou de 100, 125, 250 MB, os DHO900 já tem todos eles o que, gente? 4 canais. Então, tanto faz 914, 914S, 924, 924S. Eles já todos têm os 4 canais. Tá bom? Beleza? Legal. Outra coisa que vai fazer você ir para uma família ou para outra, num critério número 3, é se você quer que o seu osciloscópio já venha com gerador de função. Então, por exemplo, você não quer comprar um gerador de função separado. Você quer que eu tenha o gerador de função exatamente dentro do osciloscópio. Os osciloscópios da família S, então 914S e 924S da Rigol, eles já vêm com gerador de função. Então, ao invés de você comprar 2 equipamentos, você compra tudo num só. Olha só que espetacular. Então, se você quer o osciloscópio com gerador, 914S, 125 MHz, 4 canais com gerador. Também tem o 914 sem S, só que daí o sem o S não tem gerador de função, tá? Quer 250 MB? 924. Quer com gerador? 924S. Fechou? Galera, um outro fator muito importante para você levar em consideração se você vai para a família do osciloscópio DH800 ou 900 é a necessidade da ponta lógica, tá bom? Os osciloscópios, naturalmente, eles têm 2 ou 4 canais analógicos. Mas muitas das vezes você quer medir, por exemplo, 4 comunicações I2C em paralelo. Você quer medir um I2C, você quer medir um protocolo de comunicação SPI, você quer medir um ART, tudo ao mesmo tempo. Você quer enxergar muitos e muitos sinais digitais ao mesmo tempo. Tá bom? Você quer fazer decodificações de protocolos de forma paralela, múltiplos sinais ao mesmo tempo, para você ver como é que eles estão interagindo. Ou você quer medir sinais digitais na placa eletrônica, onde você vai ver o efeito de um em relação ao outro, podendo medir até 16 sinais simultâneos. Para fazer isso, você somente com os canais analógicos você não vai conseguir, porque você vai ficar limitado a 4 sinais simultâneos, não é verdade? Se você quiser medir então até 16 sinais digitais além desses canais analógicos, você pode pegar um osciloscópio que possua a entrada para você conectar a ponta lógica, tá bom? Então, por exemplo, na Rigol a ponta lógica é a PLA 2216, que é um recurso adicional que você compra a parte se assim você desejar, tá? Mas para você medir esses sinais digitais, você precisa ter um osciloscópio que tenha compatibilidade com essa ponta lógica, tá bom? Então, por exemplo, na família 900, você tem que os osciloscópios DHO 914, 914S, 24 e 24S, os 4 osciloscópios, eles têm a entrada para você conectar a PLA 2216 para poder medir até esses 16 sinais digitais simultâneos. Se para você essa medição de 16 canais digitais, né, de 16 sinais digitais ao mesmo tempo, não faz total diferença, aí você pode ir para o DH800 também, tá tudo bem, tá show de bola. Vamos falar de decodificação de protocolo agora, gente, olha só. Decodificação 232, I2C, SPI, UART e também soma aqui o protocolo CAN, tá bom? Beleza? Quais modelos de osciloscópios tem, gente? Olha aqui, ó, isso aqui que é massa da Rigol, ó. Todos os osciloscópios da família DHO 800, 802, 804, 812, 814, ó, tudo verdinho aqui no guia, tá vendo? Ó. Então, os osciloscópios da Rigol, eles têm praticamente decodificação total em todos os modelos da família DHO 800 e 900, para aquilo que você mais vai precisar no seu dia a dia, tá? A família 900, ó, quando você vem aqui, ó, tá vendo, ó? Você consegue ter um adicional de decodificação de comunicação LIN, tá? Então, para a área automotiva, o CAN e o LIN são super utilizados. O CAN você consegue decodificar tanto no DHO 800 como no 900. Já se você precisar decodificar LIN, aí decodificação LIN apenas na família 900. Você vê que o LIN aqui, ó, o LIN ele não entra no nosso querido DHO 804, por exemplo, a decodificação LIN, ó, tá? E não tem no modelo 800, mas o 900 tem, tá? Beleza? Outro ponto muito importante, pessoal, megapontos, tá?
Então o que são os megapontos do osciloscópio? São a profundidade de memória. É a quantidade de dados que ele consegue armazenar no máximo em cada ciclo completo de escaneamento, onde ele pega, faz toda a aquisição da informação, preenche a memória, plota para você, e quando você dá um single para que ele exiba o sinal para você, ele vai conseguir mostrar todo aquele pacote de memória preenchida com o sinal plotado de forma maravilhosa. Então, quanto maior a memória profunda do seu osciloscópio, a profundidade de memória, mais dados ele vai conseguir mostrar simultaneamente a cada single que você der lá, para ir vendo pausadamente o que está acontecendo na sua placa eletrônica. Quanto menos megapontos, menor a informação que vai ser exibida a cada escaneamento completo. Então, por exemplo, o DHO 800, ele tem uma profundidade de memória de 25 megapontos. 25 milhões de pontos, tá? Armazenados pelo osciloscópio para poder mostrar para você. Já o DHO 900, 50 megapontos, tem o dobro de megapontos. Então, por exemplo, se você está analisando uma comunicação serial, uma decodificação total de comunicação serial, você vai conseguir ver muito mais bits com o DHO 900 do que com o 800. Perfeito? Galera, um outro recurso muito massa que a família 900 tem e que a família 800 não tem, mas eu considero um recurso mais avançado, que a maioria das pessoas que vão trabalhar com manutenção provavelmente não vão trabalhar, mas quem gosta de filtros, né? Então filtro passa alta, passa baixa, passa faixa, rejeita banda, todos os filtros possíveis, tá? E você pode analisar exatamente como é que está funcionando o ganho em dB para cada frequência que você está aplicando ali no circuito. É o famoso diagrama de Bode. Então se você analisar aqui, ó, a família 914S, 924S, ó, eles têm o diagrama de Bode, também chamado aí de Bode Plot, tá? E aí, conforme você monta o circuito, você injeta um sinal com o seu gerador de sinais, beleza? Mede com o seu osciloscópio, ele vai calculando automaticamente para você, naquele filtro, passa alta, passa baixa, passa faixa, rejeita banda, enfim, né? Como é que tá o ganho, como é que tá o comportamento prático daquele filtro, se ele está funcionando conforme você espera ou não, está fora da realidade, quais ajustes você precisa fazer. Então tudo isso ele vai trazer informação gráfica através do diagrama de Bode. Você encontra esse diagrama de Bode na família DHO 900, mais um recurso show de bola. E meus queridos, agora você tem que escolher então qual modelo faz mais sentido para você. Anota aqui para mim no campo de comentários, e aí, qual é melhor para você hoje, o DHO 800, 900, DHO 802, DHO 804, DHO 914, 924, qual modelo você vai escolher da Rigol? O link está aqui na descrição do vídeo para Black November da Rigol com todos os distribuidores. Não esquece de clicar, acessar o site do distribuidor, clica no link do WhatsApp, no botão de WhatsApp, fala com eles, liga para eles, conversa, chora o seu desconto, fala que você viu na Eletrônica Fácil, fala que você viu na semana do técnico Rigol com o professor A, B ou C, o professor que você mais se identificou, para eles darem um desconto para você aproveitar a melhor condição do ano de fazer, então, a sua melhor escolha, que é turbinar a sua bancada com os instrumentos da Rigol. Não só o osciloscópio, multímetro de bancada, fonte de alimentação também e muito mais. Tá bom? Lembra sempre que a compra de um instrumento de medição, de um osciloscópio, fonte, multímetro de bancada, seja qualquer coisa que você vai investir na sua vida, é longo prazo, médio e longo prazo. Então, comprar um osciloscópio, ele vai te ajudar durante 1, 2, 3, 4, 5, até mesmo 10 anos você fazer manutenção, reparos, desenvolvimentos, crescer demais no mundo da eletrônica. Então, o retorno que ele vai trazer para você pode ser simplesmente espetacular e vira o jogo no seu dia a dia, tá bom? Like, inscrição no canal, tamo junto, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço, bom Rigol para você! Parabéns por escolher turbinar sua bancada com a Rigol. Vamos que vamos, vamos pra cima!